Bem, você falou entre conhecimento e opinião, mas lá na República parece que ele divide essas duas camadas em quatro, né? Para Divide. camadas aí, né? Tem a questão da Pitsas, né? Que ele fala da Pitsas, da crença, né? Que é a sombra. Isso, E depois tem a opinião, que é o conhecimento daquele que é mutável. Aí quando vamos isso. pro grau do conhecimento, tem a dianoia, não sei qual vem, não recordo qual vem primeiro, né? Se é o mundo noético ou se é o mundo dianoético. É um dos. E, Sim, sim. Você poderia falar um pouco dessas quatro camadas aí? Bem, você falou que tem duas camadas, conhecimento e opinião. Mas a opinião ela se divide em duas e o campo do conhecimento se divide em duas camadas lá na República. Eu poderia explicar essas posso. camadas aí? Ó, especificamente, né, na República, o Platão ele vai fazer uma distinção em três operações cognitivas, né? Em três maneiras, digamos assim, de você se referir, de você falar sobre a realidade. Então, para Platão, a dimensão do conhecimento seria a dimensão daquilo que apreende o ser de algo, ou ser da coisa. E nessa apreensão, há aí a apreensão absoluta da coisa. Então, há quase uma confusão, uma união entre o conhecimento e a coisa nesse processo. Atual uma divisão de camadas aí, você acessaria uma realidade, digamos assim, que se altera num fluxo bem menor do que a realidade das coisas concretas. O pensamento é algo que possui, digamos assim, usando uma linguagem pedagógica, né? Uma outra velocidade, as coisas se dão de maneira bem mais lenta. Já a opinião, ela tem a ver com aquelas coisas que são e não são. Ora é quente, ora é frio. Ora é frio, ora é quente. Ora é justo, ora é injusto. Ora é injusto, ora é justo. Ora é belo, ora é feio. Ora é feio, ora é belo. Então, é, sobre isso, pelo menos na República, só é possível emitir opiniões, porque não é possível, sobre essas coisas, falar do ser delas, porque elas não possuem um único predicado, são predicados que estão o tempo todo se alternando. Então, seriam uma camada hierarquicamente abaixo do conhecimento. E a outra camada seria justamente a camada da ignorância, daquilo que Platão chama do não ser absoluto, ou seja, é aquilo que é absolutamente incognoscível, é aquilo que é absolutamente é, inapreensível ao conhecimento. E a própria opinião, não é possível nem opinar, nem conhecer. Então, essa seria a, a, uma espécie de divisão hierárquica que, de fato, Platão, neste contexto, ele traça. Só que, quando surge essa dimensão linguística da realidade, é possível sim, não dar só opinião sobre o mundo concreto, mas produzir conhecimento. Ou seja, se um objeto ele está quente agora e posteriormente vai estar frio, quando eu digo ele está quente e ele de fato estiver quente, isso é um enunciado verdadeiro. E se posteriormente ele estiver frio e eu enunciar que ele está frio, também é um enunciado verdadeiro. Não é porque essas coisas, em contextos diferentes, e perceba como isso tem a ver com a política. Não é porque em contextos diferentes eles assumiram predicados diferentes que não é possível falar verdadeiramente dessas coisas. É possível sim falar verdadeiramente dessas coisas, mas só é possível falar verdadeiramente dessas coisas quando surge a dimensão linguística da linguagem e é possível você apontar a falsidade. Olha, porque as coisas estavam tudo embutidas metafisicamente, né? Ou seja, o conhecimento estava preso com uma certa noção de ideia. Então,
o conhecimento e a ideia a própria verdade, o mundo sensível seria a própria falsidade. Então, as coisas estavam ali amarradas metafisicamente falando. Quando surge a dimensão linguística, é possível tanto falar verdadeiramente ou falsamente, tanto do mundo sensível como do mundo, estou usando essa palavra mundo metaforicamente, mas é possível falar tanto de maneira verdadeira como falsa, do mundo sensível como do mundo inteligível. A diferença entre verdade e falsidade. O oposto da verdade é a falsidade. Então, e a mentira? Não é a mentira. Como fica essa... Entende? Como relaciona essa questão, a diferença entre verdade e falsidade? E a... fica aí no meio. Beleza. Platão, ele define isso. Para Platão, a verdade é falar das coisas que são como elas são. Ou seja, você atribuir os predicados das coisas que pertencem àquelas coisas, né? Ou então é dizer das coisas que não são. Ou seja, é possível você tanto proferir predicados na maneira afirmativa, como se você disser assim, Belém do Pará é uma cidade bela. Então, quando você diz é bela, você está colocando um predicado da forma afirmativa. Mas é possível também você atribuir predicados na maneira negativa, como, por exemplo, quando ele fala assim, no próprio diálogo, né, do sofista, ele diz: teto com quem converso não voa, digamos. Esse predicado também é verdadeiro, porque naquele contexto específico da obra, Teteto estava sentado, não estava voando. Então, perceba que esse predicado não voa na maneira negativa também é verdadeiro. Então, como é que fica a definição de verdade? É dizer das coisas que são o que elas são, é dizer das coisas que não são o que não é. O que seria a falsidade? É dizer das coisas que são como se não fossem e dizer das coisas que fossem como não fossem. É um pouco confuso, mas vou tentar reformular. O Platão, ele define a verdade e a falsidade. A verdade já expliquei, mas ele define a falsidade da seguinte maneira: quando você diz das coisas que são como se elas não fossem, e das coisas que não são como se elas fossem, em outras palavras, quando você atribui predicados que não pertencem a essas coisas, aí estaria a falsidade, né? Então, quando corresponde é verdadeiro, quando não corresponde é falso. Então, e essa correspondência ou não correspondência é verificada onde? No âmbito discursivo. É preciso justificar, dizer por que corresponde. Então, você percebe que Platão também ele profere um outro movimento. Ele retira toda aquela autoridade intelectual que, naquele contexto, os sábios e os oráculos possuíam. Então, não se trata só de dizer, mas se trata também de justificar, dizer por que aquilo que você está dizendo não é verdade. Corresponde. De certa forma, ele não está atribuindo tanta importância ao debate, à fala, assim como os sofistas, que para o sofista também o importante era argumentar. Não corre o risco de eu ter que demonstrar que uma coisa é verdadeira, porque aquele predicado pertence a ela, e eu faço isso na medida, por meio da fala, do debate. Não corre o risco de alguém ser bom de debate e emplacar uma falsidade. Eu acho que talvez a saída que Platão encontra no contexto específico dele ele retira do sábio e retira do oráculo uma certa autoridade, mas dá ao filósofo, talvez desloque essa autoridade ao filósofo, crendo que o filósofo é aquele que melhor conhece as ideias e, portanto, seria aquele também que mais compreenderia como
os sensíveis participam dessas ideias, por conhecer bem essas ideias, né? Então, seria nesse sentido que Platão defenderia, né, o filósofo como a pessoa mais adequada. Mas, de qualquer maneira, a pessoa não teria que ser boa só em debater, né? Ela também teria que ser muito boa em justificar, em dizer por que aquela ideia, aquela forma, ela se refere àquela realidade sensível que ele está enunciando, né? Não se trata só de encantar, né? Só de emocionar um dado público. Você pode até fazer Sim. isso, não tem problema. Mas é importante você dar as razões de você estar atribuindo aquele predicado, né? No Então, caso, bom, é uma questão até de lógica. Aí, claro que o Aristóteles que vai desenhar mais adiante a questão da lógica e seus princípios, mas há uma necessidade lógica aí, né? Enquanto o pensamento ele opera, mas não de qualquer modo. Tem regras, tem princípios. Exatamente. O que não significa que esses princípios não possam ser debatidos, mas é necessário partir de certos princípios. Uhum. Preciso partir de um lugar. Então, ainda nessa questão do conhecimento, quando se fala de duas questões. Quando se fala de conhecimento clássico, a gente tem que lembrar de Platão, primeiramente, apenas de Platão, ou Platão e Aristóteles. E outra coisa, a segunda questão, como que a gente pode diferenciar em Platão conhecimento e epistemologia, né? O que é epistemologia em Platão? É a mesma coisa que conhecimento, né? São sinônimos? Uhum. Olha, eu sou um pouco mais eclético nesse sentido. Eu acredito que você não pode levar em consideração só Platão e Aristóteles. Você tem que levar em consideração todo o contexto intelectual que gira em torno desses pensadores. Não como algo de segunda importância, mas como algo de tanta importância também, né? Você vê que nesse diálogo específico do sofista, Platão está o tempo todo debatendo com Parmênides, então seria um outro personagem que seria necessário ter conhecimento. Ele está debatendo também com Heráclito, seria outro personagem histórico que seria preciso ter conhecimento, né? Você pega um diálogo como o Parmênides, lá tem a figura de Zenão, né? Então seria alguém também que deve se levar em consideração. Platão, no Sofista, ele também faz menção a um grupo de pensadores que ele chama de materialistas, né? Então, seria um outro grupo que seria necessário ter conhecimento. Então, eu acho que não é possível pensar Platão, pensar Aristóteles sem todo esse contexto, né? E sobre a segunda questão, né? Sobre uma distinção entre epistemologia e conhecimento. Eu diria que, levando em consideração o contexto, de modo geral, das obras de Platão, para conhecer, ou seja, isso é uma pergunta epistemológica, como é que se conhece as coisas, qual é o caminho que eu devo percorrer para conhecer aquilo que eu digo que é necessário conhecer aquilo que Platão chama de realidade sensível. O que isso quer dizer? É tentar entender como se articula o pensamento, né? Quais são os princípios últimos do pensamento. Platão ele nomeia, ele chama de summus generis, que seria algumas noções que ninguém poderia prescindir
para pensar quais são identidade, diferença, movimento e repouso. Para Platão, sem essas noções, não seria possível dizer nada sobre a realidade. Não seria possível, ou seja, sem uma certa noção de diferença, não seria possível distinguir as coisas, também não seria possível preservar a identidade de nada, porque nada ia se distinguir, né? Para Platão, as coisas precisam ter um mínimo de identidade, nem que seja uma identidade provisória, senão você não consegue conhecer nada, porque tudo estaria mudando. Então, o próprio devir, as coisas que a gente fala do devir, tem que ter, em certo sentido, alguma identidade, né? E o movimento, para Platão, conhecer um movimento, é um deslocamento da alma em direção ao objeto de conhecimento, é um movimento de apreensão, de apreender, conhecer. Então, esse deslocamento para Platão é movimento, e também é preciso do repouso, né? Que ele chama de repouso no sentido de dizer, e aí se assemelharia muito com a noção de identidade, de que as coisas precisam, no momento da apreensão, estar em repouso, né? Para poderem ser conhecidas. Sim, isso Olá. me lembra um pouco a questão a grande preocupação dos socráticos, né? A ideia de unidade, multiplicidade, Isso. o movimento Exato. das coisas, né? E também o repouso, né? Tanto é que deu aquela briga lá entre Parmênides e Heráclito, né? Para um só existe a estabilidade, só existe o repouso, Isso. não existe o movimento, outro não. O que existe é o movimento permanente. Mas, de modo geral, todos eles se preocupavam com essa questão da multiplicidade, né? E da identidade, né? Exatamente. Então Ou você seja, ele vai pode falar. absorver isso, né? Exatamente. Você percebe e Platão nem sempre está dizendo com quem dialoga, né? A gente acaba sabendo que, enfim, a gente teve contato com as fontes de Platão. A gente acaba descobrindo por conta própria. Mas depois que a gente faz essa descoberta, a gente percebe que Platão está o tempo todo dialogando ali com Heráclito, com Parmênides, com os pré-socráticos. Não tem saída, ele sempre está dialogando com esse pessoal. Então, conhecer para Platão é conhecer a realidade. Conhecer a realidade significa tanto entender como o pensamento se articula, né, para, consequentemente, você conseguir relacionar, né, unir, conectar, fazer com que o pensamento se dirija à realidade concreta, né, para dizer o que é essa concretude. E isso vai acontecer, ocorre para Platão, né, no desfecho dos seus diálogos tardios, a partir do discurso, a partir do logos, a partir do enunciado, a partir da fala, né? Que para Platão é sujeito e predicado. Então, essa dimensão linguística, que não é tudo, né? Não é tudo, mas ela é muito importante ser levada em consideração para saber se aquilo que eu digo é conhecimento ou não. Para fecharmos aqui o nosso bate-papo, sobre as obras de Platão, sabemos que ele escreveu muitas obras, tem muitos escritos dele que chegaram até nós, né? Ou seja, felizmente, foi dos antigos, dos pré-socráticos, quase nada chegaram até nós, né? Platão tem muita coisa que chegaram até nós. Das obras dele, existem aquelas que são mais de fôlegos? Fala, olha, aqui tem 3 obras que são as obras de fôlego que são proeminentes em representar ali o máximo do pensamento de Platão, ou não? É quase que uma coxa de retalho, o pensamento dele está dado nas suas diversas obras. Olha, essa pergunta ela divide os teóricos, porque aí desiste aqueles que defendem que não há assim uma espécie de desenvolvimento do pensamento. Então você poderia unir, relacionar obras tardias com obras da juventude, só que dos anos 90 para cá, né,
com esses estudos mais historiográficos, é possível perceber que, de fato, é possível chamar, por exemplo, Fédon e a República de um diálogo médio, e é possível chamar o sofista e o Parmênides de um diálogo tardio, já de maturidade, né, fim da vida, de Platão. Então, respondendo a tua pergunta, eu já joguei essa, sabe, assim, de dizer, ó, cara, eu acho que essas obras são mais representativas, já gerou muitas discussões, assim, discordâncias dentro, mas eu vou, vou dar minha opinião. Para mim, né, do meu ponto de vista, não se pode abrir mão da República, né? Uhum. Mesmo sendo um diálogo médio, é um diálogo de muito fôlego, que ali Platão concentra é, é, um o que ele produz ali até um momento médio da sua produção. Eu acho que nós também não poderíamos abrir mão do Fédon, justamente com a República, nesse contexto, porque eu acho que Platão é mais didático no Fédon, né? Ele é mais pedagógico, digamos assim, e o sofista, né? Seria o outro diálogo que você dialogaria, né? Veria de maneira bem clara o que Platão reformula no seu pensamento. Então, eu elencaria essas três obras. Eu acho que Platão não pode abrir mão dela, né? É a República, o Fédon e o Sofista. Tá certo. Rapaz, sobre o Crátilo, é no Crátilo que ele vai falar do nome, não é? Isso. Essa questão do nome, como pensar essa questão do nome em Platão, né? O nome corresponde a quê? Pois foi muito bom você ter colocado essa questão, porque Platão começa a plantar ali a reformulação de fato no Crátilo. Só que no Crátilo ainda não há uma distinção entre sujeito e predicado, entre nome e verbo. Naquele contexto específico do Crátilo, essas duas partes do enunciado, da proposição, são quase que idênticos, né? Não há uma caracterização ainda na natureza do sujeito e do verbo. Essas coisas são usadas de maneira misturada, combinada, para se referir a qualquer coisa da realidade. Já no sofista, ele volta a se referir a nomes e verbos, mas explicitando a natureza de cada coisa dessa, né? O nome ele se refere a um sujeito específico, TT, João, Pedro, a cidade, Belém, Fortaleza, sujeitos específicos, né? E o verbo se pode se referir a um estado, né, ou a uma ação. Então, a caracterização mais singular de cada momento desse do enunciado proposicional só é feito de fato no sofista. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, de fato, cada partezinha dessa do enunciado proposicional vai se referir a uma dimensão da realidade. Se você está se referindo à participação das coisas sensíveis nas formas inteligíveis, o sujeito ele vai ter uma espécie de referência, de espelho, né? De metáfora daquele lá, de qualquer coisa sensível, a cidade, um homem específico. E o verbo ali, por exemplo, ocuparia a posição de uma forma, uma ideia, né? Então, e o por exemplo, a partícula quando eu digo a cidade é justa, né? Essa seria uma cópula que uniria, né? Uniria a dimensão da ideia, né? Ou seja, justiça, com a cidade. Então perceba que o aí, a cidade é justa, seria a cópula, né? Aquilo que uniria essas duas dimensões, interconectaria, intercambiaria essas duas dimensões
no âmbito linguístico. Cara, só mais uma questão que me surge agora, eu não posso perder a oportunidade de colocar, Claro que não. sendo especialista em Platão, já me colocaram essa questão quando eu trabalhei Platão nos primeiros períodos de filosofia, quando eu dei aula no curso de filosofia na UFG, Regional de Goiás. A questão é o seguinte: como identificar nas obras do Platão quem é Platão e quem é Sócrates? É possível eu identificar, olha, nesse escrito ali as ideias são de Sócrates, tal escrito as ideias são de Platão. Há um critério para mensurar isso? O critério seria essa divisão das fases? Os diálogos da juventude é mais Sócrates, da maturidade é mais Platão, ou os diálogos mais tardios é que são mais Platão, ou vice-versa? Como pensar essa questão? Olha, João, talvez essa fosse uma saída, mas o problema é quando a gente se defronta com outras narrativas sobre Sócrates, né? Você pega aquela Comédia às Nuvens, né, do Aristófanes, então há uma outra narrativa de Sócrates que sequer corresponde com aquela inicial de Platão. Então, talvez o Sócrates de Platão sempre foi Platão, né? Só que nos primeiros diálogos era um Platão mais jovem, depois era um Sócrates mais jovem, um Platão mais jovem, depois na República e no Fédon já um Platão de meia-idade, depois um Sócrates de meia-idade também, e depois um Sócrates e um Platão mais tardio, mais velho. Assim, eu penso que é muito, se for possível, eu acho muito difícil você fazer essa distinção, né? Inclusive, era uma discussão que movimentava muitos intelectuais na década principalmente no final da década de 90, né? Mas sempre se encontrava entraves, né, para separar o Sócrates histórico de Platão, né? Porque o Sócrates, como é colocado ali, feito a partir da maneira que Platão pinta, né, caracteriza Sócrates, a figura de Sócrates. Então, eu acho difícil, eu acho que não é possível fazer essa separação. Até porque o Platão, ele admirava muito Sócrates, né? Tinha muito reverência por Sócrates. Certamente ele aprendeu do seu mestre, né? E muito do que vai de Platão, talvez ele tenha herdado de Sócrates, acaba sendo os dois juntos ali, em alguma medida, né? Exatamente. Sobretudo no início, né? Exato. Pensando por uma questão de lógica, talvez, sobretudo no início, né? Ele está mais apegado ali. Pegada ao médico. Depois pode ser que depois os diálogos tardios, ele já esteja mais distante já tem algo. Com certeza. Com certa autonomia, né? Tá certo. Pedro, meu querido, obrigado aqui pelo aceite do meu convite, por ter aqui abrilhantado o meu canal, falando aqui, elucidando muitos pontos sobre esse filósofo tão basilar para o pensamento ocidental, né? Diz alguns historiadores da filosofia que depois de Platão e Aristóteles, o que se veio foi nota de... É possível. Pois é. Obrigado, meu querido. Satisfação recebê-lo aqui no meu canal. João, mais uma vez, muito obrigado. E sempre que você precisar e me convidar, eu estarei disposto, porque para mim esse é um momento de muita alegria, poder dividir o que a gente produziu em termos de conhecimento na nossa caminhada acadêmica. Então, para mim é uma satisfação gigante poder dividir esse espaço com você no seu canal Central Filosófico. Espero que você tenha gostado da minha participação de hoje. Espero estar em outras oportunidades aí falando de outras coisas relacionadas à filosofia. Foi maravilhosa, meu querido, sua participação aqui. Vou sim te convidar aqui para outras participações aqui falando de Platão e temas afins, correlatos ao que você estuda. E para você que nos acompanhou até agora, se você se esqueceu, deixa o like aqui nesse vídeo,
deixe aqui seus comentários, perguntas, inquietações, pois o seu comentário poderá gerar uma nova discussão, uma nova gravação. O meu abraço e nos veremos em um próximo vídeo.